Mas vamos debater o que interessa, né? No Brasil, é muito comum os liberais falarem que o problema do preço das coisas é imposto. E aí, de fato, o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, em que a classe trabalhadora e a classe média é basicamente quem paga os impostos no consumo, e a burguesia, os ricos, os bilionários não pagam nada. Só que esse negócio de dizer que reduz imposto e resolve o problema é uma falácia. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da saúde. Em 2023, o déficit comercial da saúde foi de 20 bilhões de dólares. Desse valor, só em fármacos foram 9,8 bilhões de dólares. O que é que significa isso? A gente comprando de fora porque não está produzindo internamente. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que consome hoje em dia só produz 5%. E aí, você percebe que, por exemplo, alguns medicamentos, o Lenacapavir, que é um medicamento muito importante no tratamento do HIV/AIDS, ele custa com lucro de 30%, 40 dólares. Só que a empresa quer vender aqui para o Brasil, para o SUS, por 42 mil dólares. Ele custa 40 dólares, com a taxa de lucro de 30%, que é acima da média mundial da taxa de lucro do capitalismo. Aí você pega outro medicamento muito importante para o tratamento do HIV/AIDS, que é o Dolutegravir, que o valor dele, a OMS compra por 0,21 centavos e quer vender para o Brasil por R$4,40. Ou o Sofosbuvir, que é um medicamento para hepatite C. O Brasil tem 300 mil pessoas com hepatite C, e que depois teve um processo judicial para o Brasil solicitar a produção de genéricos, o remédio aumentou 1.400%. Né? Então a gente deixa de gerar emprego dentro do Brasil, a gente encarece o preço dos medicamentos. Pra vocês terem uma ideia, 40% do mercado de fármacos é demanda do SUS, compra do SUS, 95% é compra do SUS do mercado de vacinas e 50% do mercado de equipamentos. Então o SUS é o grande consumidor de remédios, de equipamentos, de meios de diagnósticos e de vacinas. A gente poderia fazer um processo de substituição de importação, garantir a produção interna disso e realmente baratear o preço dos medicamentos, porque na mão de monopólios estrangeiros não tem como baratear. O professor Carlos Gadelha, que é o grande especialista em economia política da saúde, ele fala que hoje o setor da saúde gera 9 milhões de empregos, poderia gerar 25 milhões de empregos com a política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Isso é fundamental, né? Deputado Kim Kataguiri, qual é a sua proposta para o Brasil superar a dependência científico-técnica no setor de fármacos e, por exemplo, a gente aumentar a produção de IFAs no Brasil? Minha proposta é o seguinte: a gente começa com a reestruturação do orçamento. Não existe como a gente fazer investimento público se a gente não cortar gasto, né? Começa por aí, né? Se a gente não cortar os gastos obrigatórios que a gente tem, se a gente não enxugar a nossa máquina pública, não sobra recurso para investimento. Não tem nada de engraçado nisso. Os gastos obrigatórios sufocam a margem que o governo tem para investimento. Eu já coloquei para você.